Quase 8% das vítimas de estupros atendidas pelos serviços de saúde têm algum tipo de deficiência. Os dados são do SINAM, o Sistema de Informação de Agravos de Notificação do Ministério da Saúde. Nós convidamos Fátima Marinho de Souza, diretora de Doenças e Agravos Não Transmissíveis do Ministério da Saúde, para conversar conosco sobre este assunto. Olá, Fátima, muito obrigada por vir aqui ao Cidadania participar do nosso programa. Então, esses dados são novos, né? Porque, na verdade, a polícia não diferencia os deficientes, as pessoas com algum tipo de deficiência, de outros vulneráveis, como crianças, idosos, por exemplo. Então, esse é um dado que realmente foi coletado nos serviços de saúde e é um pouco diferente do que se imaginava, né? Não é isso? Exatamente. Nós temos um sistema de informação que discrimina, né, se a vítima tem algum tipo de deficiência, seja física, seja mental, né, discriminação por sexo, por raça, cor, né, e também por opção sexual. Tá? Então, nós temos um sistema que procura traçar um perfil mais detalhado da vítima de violência. E também, assim, vocês trabalharam com dados a partir de 2011 até 2016. E nesse período aumentou, praticamente dobrou, né, o número de casos. Mas vocês acreditam que isso realmente aumentou ou o que aumentou foi a notificação? Eu acho que tem as duas coisas, né? 2011 é o ano de implementação do sistema. Então, geralmente, no ano de implementação, você capta menos, porque você não implementa no país 100% das unidades de saúde ao mesmo tempo. Então, essa implementação ela vem aos poucos. Mas, se você olhar e comparar bem 2015 e 2016, você vê que houve um aumento. Tá? Então, eu tenho as duas coisas nisso. De 2011 para cá, eu melhorei muito a notificação. Eu acho que os serviços de saúde estão de parabéns, porque eles estão se esforçando, mesmo correndo risco de vida, em fazer muitas dessas notificações. E nós temos claramente um aumento da violência em 2016 e 2017. O dado nosso, seja de mortalidade, seja do sistema de violência, já está mostrando isso. Agora, mas explica para a gente, então, por que os trabalhadores que notificam, eles correm risco de saúde, melhor, risco de morte? Sim, corre. Corre porque o agressor está muito perto, né? Imagina o pediatra que, ao examinar uma criança, percebe que essa criança foi estuprada. Quem é que traz essa criança para consulta? Né? Que geralmente aí, esses casos são pessoas conhecidas ou da própria família, né? Que são 70% da família. E aí, se o pediatra notifica, ele normalmente ele é ameaçado. O agressor volta para ameaçar. E isso é comum e mesmo nos pronto-socorros, né? É comum chegar, ou a criança traumatizada por espancamento, e aí muitas vezes é o pai que espancou que traz mesmo, e ele já ameaça a equipe de saúde. Quando essa vítima, então, é vítima de agressão, as mulheres que são vítimas de agressão física, né, ou são estupradas, esses agressores, eles ficam marcando em cima quem está notificando, porque quando notifica, isso abre toda uma rede, essa notificação ela não só segue para nós do Ministério, mas ela segue também para a rede de proteção. Vai para o Ministério Público, no caso da criança, né, para a vara da criança e adolescente, e dali é acionada a polícia e todo o sistema, né, jurídico policial. E aí a polícia vai atrás do agressor e ele já sabe que quem notificou foi o serviço de saúde. Né? E tem como resolver esse dilema aí? Tem como proteger os trabalhadores, os médicos, né, assim, desse tipo de reação? Então, essa é uma discussão que nós estamos fazendo com as seguranças públicas em cada estado. Como a gente não tem um sistema único de segurança pública, nós vamos tendo que ir em cada estado discutir essas ameaças, né? E alguns trabalhadores de saúde estão com medo de notificar, então eles não estão notificando. Muitas vezes entra depois como denúncia anônima, porque é por causa do medo. E é um medo real. Uma pessoa, uma pessoa que estupra uma criança é capaz de fazer qualquer coisa. A gente está lidando com um tipo de problema que é o pior deles, né? Aquele que mostra assim, a capacidade ruim que tem o ser humano, né, de se transformar numa coisa muito ruim, sabe? E agredir um deficiente, uma pessoa com deficiência, agredir uma criança, né, é muita capacidade, né? Você vê que muitos desses estupros são coletivos, eles estão se divertindo com o quê? Estuprar um monte de homens, para uma mulher com algum nível de deficiência, 10% delas têm deficiência física, não conseguem nem correr.
sabe? Isso é muita covardia. E tem esse dado de estupros coletivos contra as pessoas com deficiência também? Também. Que são muitos. São 20% deles. 20% são coletivos? São coletivos, eles se divertem, né? Uma diversão, né? Afinal, né? O que é uma pessoa com deficiência, senão um objeto de diversão dos que se acham superiores, né? E aí eles se juntam, realmente é impactante. Vamos dar uma olhada nos dados gerais do Sinan, né, que nesse caso aqui são contra mulheres, mas você estava falando que não são só as mulheres que sofrem homens também. Esse tipo, né? Homens portadores de deficiência também são estuprados, especialmente os jovens. Né? E também essa perversidade, ela independe do sexo. Claro que há uma preferência pelo sexo feminino, né? Mas quando você trabalha na idade até 12 anos, né, não tem diferença de menino e menina. É igual. É igual, o mesmo número. Os meninos, as famílias têm mais vergonha de informar. Por causa que ele tem o estigma duplo, né? Porque a menina estuprada, já portadora de uma deficiência, ela já tem, né, um trauma enorme. Agora, o menino, a família ainda fica com medo de afetar uma possível masculinidade e criar um estigma maior ainda, né? Então, a gente capta menos meninos, mas a gente tem feito um esforço de fazer essa notificação para dar visibilidade a esse problema. O problema também existe, ele é importante. Agora, essa subnotificação, assim, porque isso é notificado quando o caso é atendido no serviço de saúde. Então, as famílias não levam os meninos para serem atendidos? Quando leva, muitas não levam. Ou leva, mas tenta não notificar. Tenta passar como outro tipo de problema, né? Quem percebe é quem faz o atendimento. Como é obrigatório notificar a violência contra a criança, independente do sexo, então ela é notificada, né? Muitas vezes a mãe vem já dizendo que foi vítima de estupro, geralmente esse é um tipo de estupro que é intrafamiliar, né? Ela já traz a menina já contando o caso. No caso dos meninos, elas procuram ser mais discretas, tá? Mas igual o profissional de saúde, ao identificar a violência, ele tem a obrigação de informar. E aí, então, no caso das meninas e mulheres, os dados são esses, né? Assim que, como você estava, né, até explicando, foram aumentando os casos de 2011 para 2016. Mas se você compara 2015 e 2016, você vê que teve um aumento de 10%. Esse aumento, que em grande parte ele é real, né? Porque a gente já tinha passado os anos iniciais da implantação do sistema. E os estupros, né, que você pode ver aqui, de 1.582 estupros para 1.803 em 2016. Isso de mulheres com deficiência. A gente vê que na mortalidade também tem aumentado, a mortes por violência em 2016, ela vinha caindo, já chegou a reduzir em 2015, já voltou a subir em 2016 e os dados que a gente já tem de 2017, eles estão reforçando o aumento. Então, são vários tipos de violência. A gente está olhando aqui, né, a violência sexual, mas eles também... Tem a violência física, né? Tem muita violência física contra pessoas com deficiência. Desse total de 22.991 casos de violência contra a mulher com deficiência, 1.803 foram estupros, o que dá pouco menos de 10%, uns 8% desses casos, né? Foram notificados por estupro. É importante destacar que uma parte desse estupro, que é mais ou menos metade desse estupro, ele é intrafamiliar. Né? E por ser intrafamiliar, ele é mais difícil de aparecer. Que a família esconde. Exatamente. Então é mais fácil aparecer o estupro, que é um ato de agressão provocado por um desconhecido. Né? Mas quando ele é conhecido, a família tende a esconder e é o profissional de saúde muitas vezes que vai perceber. E aí vai notificar. E tem como fazer uma projeção, assim, de qual seria o total, assim, de casos? Além desses notificados? A gente ainda não fez, nós vamos fazer, tá? Essa é uma dívida nossa, até com a sociedade, né, que paga por esse sistema, né, paga para ter essa informação. Acho que é uma dívida que a gente tem. O que a gente tem conseguido avançar é na estimativa de morte por feminicídio, né? Já que não há investigação, a gente tem que usar os dados de mortalidade para estimar o feminicídio e usa também do sistema de violência para fazer essa estimativa. Mas o nível de estupro ainda a gente ainda não começou a trabalhar esse dado, mas é um dado que nós vamos fazer porque ele é parte dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a proposta que nós da saúde estamos fazendo, que esse seja um tipo de indicador, que a gente comece a olhar para ele de forma
contínua, né? E comece a usar mais dessa informação para informar algum tipo de ação para reduzir esse número, não deixar o que a gente está vendo aqui aumentar. Porque só desses dados, né, das notificações, é quase 1 em cada 10 estupros são de pessoas com algum tipo de deficiência, né? Então, e tudo indica que é mais ainda, o número é ainda maior. O número ainda maior. Nós temos por ano 100 mil notificações de estupro. Tá? A segurança pública, as delegacias, elas também têm um número grande. Na realidade, se a gente conseguisse juntar o que eles têm com o que nós temos, nós poderíamos chegar mais perto desse número. Mas nós temos muita dificuldade em convencê-los de que esse é um trabalho importante a fazer, né? Que é juntar para a gente ter um número único, ou seja, eu ver o que eu tenho, quais os nomes das pessoas que eu tenho, olhar para o que tem a segurança pública de cada estado também, né? E a gente conseguir unificar essa informação. Isso eu chegaria perto, então, de estar estimando. Que, por enquanto, esses dados não são cruzados, não tem essa... Não são, eles seriam. Se eles estiverem de acordo, é possível. A gente tem um estado no Brasil que nós estamos fazendo isso, um único estado que aceitou, que é o estado de Goiás. E parabéns para o estado de Goiás. E lá aumentou, o número total aumentou? A gente ainda está trabalhando o dado. Ainda estão trabalhando esses Quem está dados, né? trabalhando é a Universidade Federal de Goiás, que são parceiros nossos do Ministério nessa luta, né, pelo fim da violência contra a mulher. Né, e eles estão trabalhando nesse dado. Quando estiverem prontos, aí nós vamos poder usar, estimar muito melhor para o estado de Goiás e talvez usar isso para outros estados. Entendi. Agora, quando a gente fala assim dessas violências, esses estupros contra pessoas com deficiência, na verdade, assim, grande parte dessas deficiências são deficientes mentais e intelectuais, né? Praticamente metade. Mas temos as vítimas, as surdas, né? As mulheres que têm deficiência física, que é 10%, né? Também cegas, né? São 2%, 3% de surdas. Nós temos uma informação detalhada, né? É possível que, se olhar pelo tipo de deficiência, eu pudesse esperar mais para alguns tipos, especialmente as surdas, né? Porque ter 2%, na verdade são 3%, 2% das cegas, poderia esperar mais, né? Mas é um tipo de estimativa que a gente só vai poder melhorar quando eu tiver mais informação da segurança pública. Daí eu vou conseguir, de fato, ter um dado muito de melhor qualidade para poder informar. Mas quando você diz poderia esperar mais, é porque você imagina que deve ter mais que não foi notificado, então? Exatamente, pela dificuldade de notificar, né? Para a surda é mais difícil, né? E a cega também, o acesso é menor. E geralmente a que tem a deficiência intelectual ou mental, a família é muito mais ativa nisso, né? E mesmo os vizinhos, né? A sociedade, ela olha melhor para esse nível de deficiência e olha menos para as outras. Agora, existe também uma dificuldade com relação a essas pessoas com deficiência mental, intelectual, que às vezes não acreditam na denúncia, né? Isso, eu vi depoimentos com relação a isso. A senhora confirma? Confirmo. Não acreditam quando elas falam? Não acreditam, porque como é intrafamiliar, a maior parte, aí ela não acredita, acha que ela, como é louca ou doida, como chamam, né? Então que ela está inventando, fantasiando, né? Mas eu quero dizer que o Serviço de Saúde acredita sim, e nós notificamos sim, tá? Que nós não trabalhamos com esse preconceito de que elas não sabem informar, elas sabem informar sim. Que é a própria família que tem essa tendência a não acreditar. Porque não quer, né? Porque é intrafamiliar, né? Então não quer acreditar, né? Na verdade, ela tem medo de enfrentar o problema, né? Muitas mulheres têm medo, as mães, elas têm medo. Ah, mas meu marido é tão bom, não é? Afinal, né? Como é que ela começa a ver isso de uma outra forma, uma forma mais naturalizada, né? E ela não encara isso como uma coisa que está errada. Não tem que ser assim, não pode ser assim. Muitas vezes tem medo até de ficar com dificuldades financeiras, materiais, né? Exatamente. Dependência financeira, geralmente são mulheres que são mais voltadas para o trabalho na casa, né? E isso também é um fator que ela pensa em fazer uma denúncia. Afinal, né? Afinal, que é um estupro, né? Afinal, enfim, né? Normal, né? E aí, o que nós vamos perder a casa agora, vamos perder não que elas vivam uma vida confortável, mas vai perder o pouco que ela tem, né? E vai morar onde, né? Então, isso é considerado. Por isso também que elas
resistem em acreditar. Não que elas não acreditem, elas até acreditam, mas eu acho que ela cria uma barreira, né, para não escutar. Mas vocês têm esse contato com pessoas assim que acabam aceitando, como você falou, o que é o estupro, acaba acreditando que é uma coisa aceitável, normal? Temos, temos. Nós temos vários casos assim. E quando enfrenta, a pessoa fala, não é tão... Não, e pense, e ela também é ameaçada, né? Essas coisas todas estão imbricadas, né? A violência contra a mulher, porque a mãe também é vítima da violência. Aí a filha passa a ser vítima também, né? Então isso está tudo interrelacionado, né? O que a gente precisa fazer é começar a dar proteção a essas mulheres, sejam mães, sejam as filhas, né? Sejam as mulheres adultas, idosas. Nós precisamos fazer isso como Estado, né? E sociedade civil, não é só o papel do Estado. A sociedade também tem um papel importante de nos ajudar nisso. Sabe, prestar mais solidariedade, né? A gente vive um momento de total falta de solidariedade interna. Então você vê o outro sofrendo, vê ele numa vida difícil, a criança não tem culpa nenhuma disso. Você não é solidário, né? Você tem que ser mais solidário, sabe? Entender que esse é um problema que pode afetar a sua vida, a um conhecido seu, seu parente, a sua irmã, sua mãe, né? Sua filha. Todo mundo está sob risco. E os casos vão acabando desembocar no serviço de saúde, nos serviços de saúde. E o que falta, o que precisa para atender melhor a população? Primeiro, a gente precisa de mais recursos, né? O serviço de saúde tem sofrido com corte de recursos, isso afeta os mais pobres, né? Isso é imediato, né? Quando você reduz o pessoal de saúde, especialmente o pessoal da atenção primária em saúde, que é a porta de entrada, é onde vai, onde está lá o pediatra, onde está lá a enfermeira, né? Onde está o agente comunitário de saúde, né? É ali que as pessoas vão recorrer, esperar algum tipo de proteção ali, sabe? Quando você começa a fechar serviços e reduzir recursos, você está reduzindo esse acesso, né? A pessoa não vai longe da casa procurar, ela vai querer ser escutada por quem está perto, porque ela sente algum tipo de vínculo. Especialmente o programa de saúde da família, que busca criar vínculos com as comunidades, ele é muito afetado com essa falta de recursos. Então, esse é um ponto importante. O outro ponto importante para o serviço de saúde é muitos deles passarem também a olhar para esse problema, porque a gente passa, você tem tanto trabalho, tem tanta gente doente para atender, não é? E pode passar esses casos de violência e passam como causas naturais, não é? Muitas vezes, por exemplo, tentativas de suicídio que são recebidas, né, nos pronto-socorros, muitas vezes essas tentativas são de mulheres que são vítimas de violência, mulheres que foram estupradas, tá? Então, começar a pensar que ela está expressando um sofrimento, e esse sofrimento ele tem que ter uma origem, ele não vem do nada, tá? Então, começar a olhar com mais cuidado, com mais carinho, né, para cada caso. Como a gente tem que lidar com muita gente doente, e é enorme a quantidade, né, que a gente tem, quanto maior uma crise econômica, mais gente adoece, isso é clássico na literatura mundial, há vários exemplos de vários países, não só as pessoas adoecem mais, como elas morrem mais também, por vários motivos, né? Crescem, como viu, você vê, cresce a violência, cresce o suicídio, né? Crescem mortes que estão relacionadas com estresse, como o infarto, os acidentes vasculares cerebrais, tudo aumenta em momentos de crise, tá? Então, é um momento que a agressão, e especialmente também esse tipo de violência sexual, ela é mais visível e ela vai se dar sobre o mais frágil. A pessoa com deficiência é uma vítima porque ela é fragilizada. A criança é outra vítima também. E como eles vão se defender? E vocês têm dados sobre os casos de estupro de pessoas com deficiência que acabam gerando gravidez? Nós temos. Nós não discutimos ainda esses resultados. Nós temos o que a gente completou agora, que a gente já está até publicando, é o de estupro de adolescente e a gravidez resultante desse estupro. Então, isso a gente já tem bastante validado, já fizemos até discussão com vários professores para discutir método e os resultados, né? E nós temos um número que chega a ser 3.300 crianças, né? São adolescentes, vítimas de estupro que tiveram filho. Dessas 3.300, 1.800 tinham até 14 anos.
E esses dados do Sinan, eles estão disponíveis para quem quiser consultar, aprofundar? Tem na internet, no site do Ministério? Tem. O Sinan é um sistema, como todos os sistemas do Ministério da Saúde, eles são de uso público. A informação ela deve servir para a sociedade. O que nós vamos colocar, que é essa informação mais qualificada, que é saber o que aconteceu com a vítima de estupro. Né? Então, o que nós fazemos? Nós passamos a relacionar, né, a ligar sistemas, que é o de violência, com o de nascimentos, com o de mortalidade. Daí nós vamos saber se elas tiveram um filho, resultado do estupro, se elas morreram e qual foi a causa da morte. Se elas foram assassinadas, se elas se suicidaram, que é comum, né, elas se matarem, muito comum. Né? Ou outro tipo de morte, por exemplo, doenças infecciosas. Né? Então, nós estamos nesse trabalho, a gente identificou primeiro as vítimas de estupro que tiveram filho, adolescentes. Nós vamos separar agora as mulheres que têm algum nível de deficiência, para a gente poder, então, separar esses dois grupos nessa faixa etária. Daí, nós estamos trabalhando também o feminicídio, então, vendo as vítimas de violência, todo tipo de violência e mortalidade, se elas morreram depois da notificação. Isso aí a gente já tem um número que é 5.500 mortes. E nós temos, agora estamos refinando mais, né? Nós vamos partir agora para as mulheres adultas e esses dados vão estar disponíveis em um painel de dados que nós estamos organizando. Não vai estar disponível imediatamente, mas eu diria que 2, 3 meses nós vamos ter isso disponível para o público poder não só usar para fazer estudos e publicações, mas principalmente para se indignar por essa situação, sabe? E se mover para mudar essa situação. Fátima, muito obrigada pela sua participação aqui no Cidadania e boa sorte e tomara que realmente essa situação mude. É o que nós esperamos e trabalhamos para isso. Né? Muito obrigada. Eu conversei com Fátima Marinho sobre violência sexual contra pessoas com deficiência. Se você quiser rever, baixar ou repassar o link desse programa, é só acessar nossa página na internet no endereço senado.leg.br/TV ou então o canal da TV Senado no YouTube. E se você quiser fazer algum comentário, alguma crítica ou sugerir um assunto para a gente discutir, você pode mandar um WhatsApp para 61 99966-1616 ou telefonar de graça para 0800 6122 11. Obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania.